Seja muito bem-vindo ao BFcast, o podcast da Base Educação Empresarial. Eu me chamo Ney Aloy, sou cofundador, CEO da Base Educação e host desse podcast aqui, que hoje promete e cumpre talvez o episódio mais delicioso do nosso podcast. Você já vai entender isso. Tenho comigo aqui um convidado muito especial que eu tive que fazer uma ficha aqui para poder apresentá-lo, mas eu já quero que ele se apresente melhor. Vamos lá, olha só, olha quem está aqui conosco hoje. Fundador e CEO da Hora do Pastel. Sócio fundador do Instituto LVO, empreendedor desde jovem, Giovanni transformou uma pequena operação local em um ecossistema de franquias, já com destaque nacional. É autor do livro Plante Ideias, Colha Soluções e, além disso, também me entende muito bem porque é host do podcast Bastidores do Lucro. Giovanni Praz, seja muito bem-vindo, irmão. Muito prazer para quem está nos assistindo. Grande satisfação estar aqui. Vai ser um baita conteúdo para o pessoal, né? Do outro lado também tem essa apresentação aí, né? Vai ser bacana o bate-papo. Vamos junto, então? Vamos fazer um bom bate-papo. Livre? Papo soltinho? Soltinho. Então, eu já quero começar entendendo quem é Giovanni Praz por Giovanni Praz. Bom, o Giovanni Praz de hoje, assim como o Giovanni Praz daqui a 5 anos, eu sempre gosto de dizer que são pessoas diferentes, né? Porque a gente tem a evolução. Então, hoje o Giovanni Praz ele é uma pessoa ainda mais apaixonada por negócios, por muito mais dedicado à família, muito mais dedicado a fazer coisas que me fazem bem, né? Eu aprendi que a gente tem que estar bem com a gente para poder fazer bem para os outros. Então, o Giovanni de hoje é assim, mas o Giovanni lá de trás não. O Giovanni lá de trás era sair de casa cedo, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, cuidar muito pouco da saúde, vamos focar em ganhar dinheiro, trabalhar. E aí, no meio do caminho, a gente vai entendendo que o tempo é um só para todo mundo, né? As horas, elas são iguais. E aí você precisa organizar melhor isso, você precisa cuidar um pouquinho mais de como você vai usar teu tempo, com quem você vai usar teu tempo. E à medida que isso foi acontecendo, a gente vai tendo mais clareza daquilo que faz sentido nos negócios, na família, a gente vai evoluindo. Vai entendendo que o lucro ele tem raízes tangíveis e intangíveis, né? Total. Tem muitas vezes que eu vou para academia e as pessoas dizem, cara, por que você mantém tanto a academia, assim, tão rotineiro, tão disciplinado? Eu disse, cara, porque a minha academia dá lucro. Exato. Ah, mas é que você fecha negócio lá? Também, também. Mas é que eu gero muito mais produtividade ao longo do dia, muito mais qualidade de entrega. Eu sou um pai melhor, um esposo melhor e com certeza um empresário muito melhor por ter feito a minha primeira hora de treino. Mas no começo às vezes não é assim, né? Não, é longe disso, na verdade. Mas eu acredito muito que está relacionado, talvez, a crenças, né? A mentalidade, enfim. Então, tu vê, eu saí de casa com 11 anos. Então, contando um pouquinho, eu sou natural da cidade de Bom Princípio, uma cidade interior do Rio Grande do Sul. E dos 11 aos meus 14, eu trabalhei numa fazenda na parte de agricultura, plantar, colher, então, até andar de trator, enfim. E lá eu tive a primeira experiência também para entregar mercadoria no Ceasa, com caminhão, entrega, enfim. E lá eu tive uma oportunidade de pegar algumas frutas velhas que iam para o lixo, tirar a parte ruim, colocar num potinho e vender. Então, tem duas grandes lições que eu tiro dos meus 11 até meus 14, 15 ali, que é o quê? O valor do trabalho, do esforço. Então, a gente se dedicar a fazer algo. E o outro é o poder das vendas. Então, eu sempre digo que em 2, 3 minutos eu vendi um potinho que na época era o tempo de 5 horas de trabalho, praticamente. Uhum. Então, na época eu ganhava 25 centavos a hora, que era normal, assim, na época era 1,50, 2, mas era menor porque também eu tinha tudo pago, né? Tinha casa, internet, na época já também. Era discada ainda, mas tinha internet. Então eu tinha comida à vontade e eu tinha 25 centavos, era o meu custo por hora. E quando eu vendia o potinho de fruta era 1,50 a 2,50, média R$ 2. Então, com uma mercadoria de graça, com um pouquinho de esforço para tirar a parte ruim, o potinho eu ganhava do nono na época, colocava lá e vendia R$ 2 aquele potinho em 3, 4 minutos. Então, imagina quantas horas trabalhadas, 8 horas trabalhadas para ganhar um potinho de R$ 2. Você Então, um consegue. grande valor aquela. Tava te ouvindo aqui, eu disse, caraca. Mas isso já com 11 anos. Com 14, quando eu ia descarregar o caminhão, né? Uhum. Eu sempre fui hiperativo. Então, hoje eu me delego para não falar rápido demais e tudo, mas tu imagina, tinha que esperar o caminhão. A gente chegava lá 3, 4 da manhã, descarregava o caminhão,
e aí tinha que esperar outras mercadorias para carregar de volta. Uhum. Então, até às 7 da manhã, não tinha o que fazer. E eu ficava enchendo o saco de todo mundo. Ia para um caminhão, fazia amizade aqui, ia para lá, ia para fora do Ceasa. Então, eu ficava ali na volta. E aí foi quando eu vi aquelas frutas. Porque a gente da colônia, a gente não bota nada fora. Tipo assim, pô, Sim, aí chega lá, aquele desperdício. cara, era um negócio que doía. Doía muito. Mas daí, deixa eu pegar aqui agora o que despertou em você isso. Porque, ok, eu via, doía, né? Na minha casa a gente não desperdiça nem a casca e aqui a fruta, metade da fruta boa está sendo jogada fora. Mas daí a entender que ali tem uma fonte de receita, tem um gap. Onde é que foi? Teve alguém que incentivou, teve alguém que norteou, teve alguém que você viu fazendo e disse, opa, ali tem uma oportunidade ou não? Na verdade, assim, intencionalmente, na época, hoje a gente olha para aquilo, poxa, era uma baita oportunidade, mas na época nada mais é do que pegar essa, enfim, e achar que aquilo era legal, mas uma coisa que eu falo muito, hoje não assisto mais tanto TV, né? Gosto de olhar algum filme pontual, alguma coisa, uma série, um pouquinho e tal, mas naquela época passava o telecurso de madrugada, Uhum. e eu assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então, desde cedo, e no History tinha O Sócio, que era um programa também mais antigo. Uhum. Então, eu sempre, desde cedo, eu gostava desse negócio de negócios, né? Mas não Sim. entendia, não tinha o conhecimento como é hoje, né? E eu via o pessoal vendendo fruta e tal, então foi uma coisa muito espontânea, não foi uma estratégia. Tanto que a primeira semana e a segunda semana eu não saí vendendo, ganhando dinheiro. Só que eu fui entendendo e eu sou uma pessoa que eu sempre respeitei o não. Então, quando tinha um não, eu não ficava mal com aquilo. Uhum. Por algum motivo, para mim, o não ele sempre me deixou mais forte do que mais desmobilizado, vamos dizer assim. Sim. E a medida foi indo, e quando eu recebi o primeiro sim, eu olhava para aquilo, foi indo, e aí sim, aí eu entendi que depois de uma semana vendendo fruta, eu ganhava mais do que trabalhando. E aí foi quando eu comecei a guardar o dinheiro, não tinha onde gastar, essa é a verdade, porque quando eu tentava gastar, o nono da fazenda lá até me xingava, que a gente ia jogar uma sinuca, jogar uma bocha, uma coisa assim, e aí queria apostar, ele me xingava que não era para ficar apostando dinheiro. Então eu tinha 14 anos na época, então não tinha onde gastar. E aí eu fui guardando e comprei meu computador. Então, com 14 anos, ali foi a primeira vez que comprei um computador e aquilo para mim foi assim um grande troféu, uma coisa incrível. E aí eu tive acesso a um mundo totalmente diferente. Aí eu, através do YouTube estava começando, mas o Yahoo tinha o site do Eu ia dizer o Terra, Yahoo, Terra. e aí o Google muito inicial ali algumas coisas, mas eu comecei a entender e futricar, né? Uhum. E eu sempre gostei de aprender, né? Então eu sempre com 11 anos, com 9 anos, acho que foi 9 ou 10 anos, eu acho que nunca contei, eu acho. Mas com 9 ou 10 anos eu desmontei a geladeira da mãe em casa. E aí não conseguia montar de volta por causa do motor. E ela voltou do trabalho. Enfim, então eu sempre gostei de fazer essas coisas de mexer. E aí eu aprendi, e aí isso me levou para um novo conhecimento. E aí a sede de sair de lá e ir para um mundo maior foi maior. E aí Caraca. eu saí, eu trabalhei nesse meio tempo em construção civil, trabalhei em obra, e aí com pesca e pague da nossa família, na época do meu avô, e lá foi onde eu fui convidado então para ir para uma empresa que na época ainda é hoje uma das maiores aí a nível nacional no segmento de construção civil, e foi o meu primeiro assim cargo como vendedor, né, auxiliar como vendedor nessa área. Então foi uma boa experiência e um grande aprendizado. O paladar não retrocede, né? Então você pegou o gosto lá atrás, Verdade. juntei meu dinheiro, troféu. Primeiro computador. Depois dali não parou mais. Não, mas teve um grande baque para mim que hoje é fácil falar sobre, mas foram alguns anos de autoconhecimento para olhar aquilo como uma oportunidade. Porque eu era um bom vendedor, né? Eu, assim, tinha números muito bons, mas eu não estava chegando em primeiro lugar. E aí eu queria bater o número 1, queria bater o número 1, e não conseguia. Então eu tive a ideia, como eu já tinha tecnologia na época, já era normal para mim, de mandar uns e-mails para vários arquitetos, engenheiro, era de construção civil a empresa. E eu mandei esse e-mail, mas para muita gente. Mais de 1.000, assim, muita gente mesmo. Cataloguei, separei no Excel, enfim. Só que na semana seguinte eu fui chamado para o escritório e fui questionado sobre isso, se eu havia feito, e eu todo faceiro, né? Disse, não, Sim. mandei, foi para vários, mandei para lá, enfim. Só que eu tinha um problema. As pessoas estavam entrando em contato porque acharam que era trote, não tinham credibilidade no Sim. e-mail. E aí foi olhado o e-mail, enfim, e eu tinha muito erro de português.
eu parei de estudar na 8ª série. Então, com 14 anos ali em diante, 15 ali, eu parei de estudar. E quando eu entrei nessa empresa para a área de vendas, eu fui indicado, né, para a empresa, porque gostavam do meu atendimento, gostavam da minha forma de vender, mas não necessariamente se eu tinha estudo ou não. E aí o diretor comercial na época ali perguntou: Giovanni, você não tem estudo, não tem faculdade? Não tenho nada, parei na 8ª série. Quando eu falei 8ª série, ele parou assim, Sim. porque a empresa tinha a política de contratar só quem tinha 2º grau completo. Uhum. Foi bem numa época que 2º grau era primordial. Sim, era meio assim, o piso para a contratação isso. era ali. Hoje ainda usam, mas hoje é interpretativo pelo perfil da pessoa, né? Para alguns cargos, né? Eu digo cargos mais baixos, enfim. E aí eu disse, não tenho e tal. Ele decidiu, então, me promover para o mercado, me desligando por essas questões ali. Mas aí, deixa eu entender, você mandou 1.000 e-mails, Mais de 1.000. mais de 1.000 e-mails. Claro, teve repercussão boa, algum percentual, mas teve muita gente questionando. Mas negativo muito mais rápido que as boas. As boas, possivelmente... Talvez tenha vindo depois, né? Depois que foi conferida a credibilidade do e-mail. Isso. Mas antes disso, aí ele demitiu você. Sim, ele desligou, né? Porque não fazia sentido a conduta, né, com a empresa. E de fato, eu era um vendedor mais novo, né? E a maioria tinha 30 anos de idade, 25, 30, e todos tinham estudo, formação, tinha gente fazendo 2 faculdades e tal. Então, assim, se eu disser que eu saí de lá feliz, que eu entendi que isso era, nossa, que coisa boa, eu vou estar mentindo. Eu fiquei muito bravo. Sim. Assim, até porque era uma atitude de vendedor. Exato. Provocativo, ou ativo na venda, buscando, trazendo venda na unha. Porque o mercado lá era assim. Mas lá foi outra grande lição que eu fiz para mim mesmo na época, porque lá na época eu tinha era mapa ainda, e começou o GPS. Quando eu instalei um GPS, tinha alguns vendedores que falaram assim, cara, como é que eles falam hoje, né? A nova geração, eles tiram sarro da nova geração hoje, quando eles trazem uma tecnologia nova. Me fugiu o nome agora, mas faz aquelas brincadeiras, né? Quem tem mais idade faz às vezes uma brincadeira com quem é mais novo, porque tá com Nutella. Nutella. É Nutella, isso. Não era essa palavra, mas era como se fosse. GPS. Eu não preciso de GPS, eu tenho minha cabeça, eu não preciso, eu sei o mapa de cor. Só que eu entendi o GPS como uma ferramenta de velocidade. Por quê? Quando eu abria o mapa, eu sabia onde chegar mais rápido, não precisava me preocupar em direcionar, eram as coordenadas de uma maneira mais estratégica. E naquela época eu fiz uma ação, que foi o que me levou a ser um dos vendedores mais vendidos, que era o A, B e C, que era o quê? Imagina que naquela época os leads, eles vinham através de ou anúncio na TV, ou no jornal, ou na rádio, ou pedreiros, construtores antigos que recomendavam a empresa. Mas não tinha uma prospecção ativa. E quando eu vendia as frutas, enfim, na época do Ceasa, nós tínhamos que prospectar. Sim. Então, lá, quando eu entrei, eu não conseguia esperar. Eu tinha que ir atrás. E aí, o que eu fiz? Eu separei, eu comecei a visitar cidades e eu pegava o GPS, e na época eu estava começando o Google Maps também, mas muito amador, mas imprimia o mapa ali, e eu separava as ruas, rua por rua, porque eu tinha hotel e combustível pago. Então, assim, não era por quilômetro, era por resultado. Então, assim, andava rua por rua, e aí a rua que eu via uma fundação que estava em andamento, eu colocava a letra B. A rua que eu via que estava na fase já inicial de colocar a laje, letra A. E aquela que era um terreno baldio, que recém tinha sido mexido, letra C. O que eu sabia? Que se a letra A era prioridade para minha agenda na semana seguinte, na letra A eu já vou vender. Na letra B, eu tenho que plantar a semente e convencer o pedreiro para me indicar para o dono da obra para ele comprar da gente. A letra C, eu tenho que botar no calendário para ele visitar com mais frequência para ver o andamento da obra. Caraca. Então, eu usei o GPS e usei a agenda naquela época de uma forma bem assertiva, vamos dizer assim. Isso me fez escalar. E hoje, no mundo das franquias, depois nós vamos chegar lá, isso me ajuda muito a identificar algumas coisas. E isso me ajudou, né? Então, tanto que eu tive êxito, assim, nesse período que eu trabalhei lá. Mas, resumindo, então, foi uma coisa que eu, lá atrás, tentando ser mais assertivo, criei uma maneira Dentro do que você tinha naquela condição, você entendeu que, opa, eu tenho dados aqui, talvez nem pensasse em dados, mas eu tenho evidências aqui que vão otimizar o meu trabalho para não ficar fazendo rua, talvez, né, mapeando rua de ponta a ponta. Né? Eu gosto de brincar hoje, assim, que na roça tu começa com 6, 7 anos de idade. Então, dos 7, 8, eu trabalhava lá no vô, né, no meu tio, e até meus 11 ali.
E era colher milho, era botar nas costas, levar morro pra cima. Então, assim, eu nunca tive medo de trabalhar pesado, mas eu detestava aquilo. Que aí eu olhava para os meus primos de 30, 40 anos formado, tendo faculdade e tudo. Então eu tive assim, cara, tem que trabalhar, é importante, mas tem que trabalhar inteligente. Então isso já meio que veio dentro de mim, assim, a convivência. Uhum. Porque tinha na família casos de gente que trabalhou a vida toda que não tinha nada. Sempre trabalhou pesado, pesado, mas não construiu nada. Mas sempre tem valor. Então eu sempre digo, as pessoas às vezes trabalham pesado, não constroem riqueza às vezes, mas tem a maior riqueza que é o valor também. Sim. O valor do trabalho. E então eu sempre gostei de melhorar aquilo que pode ser. Tipo, como é que eu vou falar assim? Não é ser vagabundo, mas é quase isso. Eu Uhum. adoro facilitar o trabalho. Uhum. Eu detesto o retrabalho. Eu até escrevi aqui, você viu o que você vai falando, eu vou anotando algumas Perfeito. coisas aqui que depois. Eu entendo o meu rabisco aqui. Sim, Cara, você usou ferramentas para otimizar trabalho, para isso. não ter trabalho duro à toa. Isso aí. Né? E Trabalho retrabalho. duro, ok. Trabalho duro não tem problema, porque entre visitar cliente e levantar saco de tonelada lá, eu prefiro visitar cliente. É, Já é um outro trabalho, bem exato. menos duro do que o primeiro, mas se eu fizer isso de forma inteligente, eu ganho velocidade. Bom, e quando fala em franquia e quando fala em fast food, ferramenta, processo e velocidade, É. É tô ligado. essencial hoje. É o que faz manter em pé. E tu vê, na época eu nem sequer pensava em franquia, né? Sim, então, e aí eu É, quero entender. Vou dar um salto agora, vou sim. sair lá Da demissão, da né? demissão, né? Por que pastel, cara? Você deve ter ouvido essa pergunta já centenas de vezes, mas não tem como chegar nesse ponto aqui num podcast como esse e não perguntar. Numa, num setor tão repleto de oportunidades, e tem aquelas que são as mais perenes, né? Lanches, Hamburgueria estava em alta quando eu hamburgueria, abri o pastel. E aí você olha para um produto, né? E já vamos entender que é bem mais que um produto, né? Mas olha para um produto e por que pastel, cara? Quando eu abri a Hora do Pastel, 2 anos antes da Hora do Pastel nascer, de fato, como empresa, não tinha um produto, mas tinha a ideia de ter um modelo de negócio que pudesse ser replicável, porque a gente deu o salto, né? Mas a minha bagagem lá atrás teve área de alimentação, teve outras experiências, outros trabalhos, e eu queria criar algo que não dependesse 100% da parte humana, embora sempre dependa, porque você tem que gerir aquilo. Posso fazendo algumas pausas Pode, assim? pode. Eu já ouvi uma boa parte da tua história, achei sensacional, porque você já começa como se o mito do empreendedor já fosse, já sei, mito do empreendedor já sei, porque você já começou a sua fala trazendo o seguinte: eu já pensei a hora do pastel como um modelo replicável. Isso. Só que a maioria começa como: não, eu montei a minha pastelaria, ela deu certo, abri a segunda pastelaria, deu certo, abri a terceira pastelaria, deu certo, me dei conta que eu posso transformar esse negócio ainda maior, mas eu tenho um problema agora. Como eu não tenho os conceitos básicos de modelo replicável, eu tenho uma estrutura que depende só de mim. Mas a hora do pastel ela já nasce sendo conceitualmente replicável, é isso? Total, ela não no nível de hoje, mas Sim. para o nível de 2, 3 lojas total. Tanto que até a terceira, quarta loja a gente seguiu a mesma receita e aí a gente depois foi seguindo. A gente foi inovando o mesmo material para que ele fosse ser interpretativo de maneiras diferentes. Então, por exemplo, no início era eu e minha esposa e mais uma pessoa como trabalho, né? Então tinha manual para tudo. Né? Como se monta o pastel? Então tinha um gabarito lá, como se monta. Não tão bom quanto é hoje, Sim. mas tinha um processo. É, 4, 5 quilos de carne que seja no início, a gente pesava, olhava a perda e documentava. Vinha a mercadoria, isso depois de 8 meses de operação, a gente aprendeu isso, e aí vai um conselho, sempre meça tudo no seu negócio, principalmente o que vem de fora. Ah, mas como assim? Depois de 8 meses trabalhando já com uma empresa, eu não estava batendo o rendimento que era para dar aquela proteína, aquela carne. Uhum. E aí a ficha técnica que já tinha feito lá atrás não estava batendo com o realizado final do mês. E tu vê, eu já, com 8 meses de negócio já me preocupava com aquilo. E era um volume na época ainda pequeno, não era gigante, mas tinha diferença. E aí eu olhava, cara, não estão me roubando, não está cozinhando demais,
tem algo errado. E aí foi que eu entendi que na hora de chegar a mercadoria vinha menos carne que na nota. E desde aquele momento, tu vê, na época nós estávamos falando de 50 quilos por semana. Sim, mas ali no início era você que ia lá e comprava. Eu comprava, Agora você eles já tinha entregavam. É, ok, tá. eles entregavam, né? Era já Mas a quantidade já era maior do primeiro pro oitavo mês ou era basicamente a mesma quantidade? Nesse produto era 50 quilos por semana. 50 quilos por semana. Mas aí nós tínhamos todo o controle dentro da loja em diante. Uhum. Mas quando eu chegava na loja, não. Porque, cara, teoricamente, por que eu vou conferir, né? Entende? Exato. E aí a gente criou, então, esse processo também. E olha como é importante. Aí dali a gente saiu e 3 anos depois a gente fazia 3, 4 mil quilos por semana. Uhum. Então imagina 10% disso em falha. Sim. Então, naquela época, então, ali foi nascendo processos, então, adicionais. Mas, por exemplo, como atender, montar pastel, receita, ingrediente, tipo de produto que a gente quer usar, como a gente quer se posicionar no mercado, estava tudo desenhado. Que é o famoso Canva, né? O plano de negócio. Uhum. Isso já tinha, durante 2 anos, foi construído. E então a Hora do Pastel ela já nasceu com esse viés um pouco maior. E a grande sacada foi que eu usei o básico que eu usava lá atrás. Nos primeiros 6 meses, 1 ano, eu entreguei mais de 1.000 pastéis pequenos no comércio. Uhum. E hoje a gente ainda usa a estratégia. E eu falava assim pro pessoal, gente, para saber se é bom tem que provar. Então tá aqui para vocês provar, é umas amostrinhas, né? Cara, eu fazia isso de manhã, de noite chovia pedido. Então, enfim, o marketing para vender nunca foi um desafio, vamos dizer assim. Uhum. A gente eu tive que ir aperfeiçoando a parte da gestão, né? Entender mais processos, enfim, e tudo mais. E o nome, e aí vamos então os 2 anos antes, né, da Hora do Pastel nascer, para tu entender por que foi pastel. E aí eu quero entender isso. Eu já vou botar mais um ingrediente Perfeito. agora aqui, já que estamos falando de pastel, tá? É. Como assim você chega na hora do pastel? Para mim é muito incomum ouvir isso, tá? Trabalho com mentoria, eu já faço isso há 7 anos. E a maior parte dos empresários, quando eu vou para a empresa para atender, ele não tem modelo claro, ele tem um modelo, mas não está claro. Ele não tem processos claros, ele não tem indicadores claros, ele não tem essa mentalidade de dados e, principalmente, quando ele tem dados, que já é uma camada superior, ele não tem interpretação de dados e conferência de dados, fazendo relação trimestral, relação ano anterior. Mas isso veio da onde? Então, Você foi buscar na linha de educação formal? Você aprendeu pela experiência de outros negócios? Então, quando para entrar nesse contexto, né? E aí vem a resposta do porquê pastel. Quando eu saí do trabalho, ele foi promovido para o trabalho, né? Demissão. Uhum. Eu peguei o dinheirinho e abri um primeiro restaurante. E durante 2 anos eu operei super bem. Depois eu vendi. E 6 meses depois eu vendi por questões pessoais, né? Na época. E aí vendi e 6 meses depois a pessoa me devolveu quebrado, com dívida já assumida, com inadimplência, fornecedor, com várias pessoas mandado embora, enfim. E esse negócio eu tive que reassumir. E no que eu assumi no primeiro mês, eu vi que não tinha como dar a volta por cima. Então eu decidi fechar. Então, com 21 para 22, ao fechar, tudo aquilo que eu já tinha construído durante os 2 anos, que foi um apartamento que a gente tinha comprado, um terreno, um carro, além de vender tudo aquilo para quitar, ainda fiquei endividado. Então, com 21 para 22, eu tive que começar do zero, né? Eu até digo pior porque estava negativo. Menos ainda, né? Menos do que com meus 11 anos de idade. Só que aquilo, não naquele momento, mas 2 anos após, remoendo os motivos daquilo que foram me trazendo grandes lições. Então, o principal, o negócio era bom, mas era o Giovanni fazendo acontecer. Tinha 20 pessoas maravilhosas lá, mas elas estavam muito ligadas a mim. Então, o Giovanni tinha a receita de cor, o Giovanni fazia as compras, o Giovanni fazia os pagamentos, o Giovanni fazia as reuniões semanais. Eu já tinha esses hábitos porque a empresa que eu trabalhei tinha essa rotina de cobrar a gente como vendedor, com ritual. Então eu acabei criando isso, né? O estoque eu que contava, tudo era eu. Quando eu vendi, a pessoa comprou um negócio legal, mas não tinha esses processos. Então não foi um erro vender assim, mas ao mesmo tempo eu trouxe para mim essa autorresponsabilidade. E eu coloquei para mim, se um dia eu tiver um negócio, ele vai funcionar sem que eu tenha que estar presente, né? Só aí eu tenho que fazer uma ênfase, né? Porque você sabe, muita gente na internet vende que uma empresa você pode tirar férias 90, 100 dias no ano. Na verdade, não é isso. É você sim poder viver bem a tua vida, mas sem deixar de olhar para o teu negócio. Sim.
Então, assim, mesmo hoje, eu sou conselheiro, né, num grupo de investidores que tem várias empresas e eles fazem as reuniões e eles olham o negócio deles, eles viajam também, mas eles focam no negócio deles. Uhum. Então, assim, só cuidar, né, para o pessoal não achar que, quando eu falo que é um negócio sem que dependa de mim, Uhum. não quer dizer que eu não queira, não precisa estar lá, Tá. né? Enfim, resumindo, então eu fui pesquisando e aí autorresponsabilidade. Eu prometi para mim mesmo, um dia eu vou saber tão bom português que eu não vou mais ficar refém disso. E eu comecei a ler. Eu li bastante, assim, eu li muito. Eu ia para um sebo e lia lá. E aí comprava o livro, às vezes eu lia lá, ficava lá e lia, sabe? E foi um momento também de grande reflexão emocional. Foram 6 meses, assim, bem complicados para mim. Uhum. Porque eu tinha realmente perdido tudo, né? Sim. Então, e tinha uma dívida. E aí eu sentei com o pessoal, negociei e pedi 5 anos na época e consegui quitar tudo em 2 anos, 2 anos e meio. Mas como é que você. Isso nós estamos falando de mais de R$ 200 mil, né? Como é que você quita isso? E aí voltei para a área de vendas, que é uma área muito boa. Então, só que eu voltei para essa área já com algumas lições que eu aprendi. Então, por exemplo, um grande amigo meu na época, amigo, sócio em outras empresas, hoje também que eu participo, na época ele falou assim para mim, Giovanni, dinheiro se ganha no volume. E a outra coisa, se tu for fazer algo, que foi onde foi o gatilho, faça de um jeito que você consiga replicar e que não dependa da tua opinião final para aquilo acontecer. Você tem que delegar. Você tem que Sim. aprender a delegar. Porque eu era muito eu faço, eu faço, eu Uhum. faço. Tinha pessoas, mas eu fazia. E é até legal, você também traz isso, né? Mas a gente vê hoje falando, né? A gente fala isso, né? Pro pessoal, né? Dá orgulho de falar, eu sou capaz, deixa pra mim que eu resolvo, né? O empresário, às vezes, ele fica feliz de que ele que Eu, resolve. super-herói, né? E o super-herói, Ah, estourou uma bomba lá, eu tenho que deixa pra mim. resolver, eu vou apagar esse É, incêndio, ele vai lá e resolve. Aí ele reclama de tudo, porque ninguém é é, competente, ninguém faz nada direito, porque tudo depende de mim nessa empresa. Mas quando apaga a luz, é, aí ele. é. É, eu sou bom mesmo. Exatamente. E eu tive essa. Eu chamo de oportunidade hoje. Com meus 22 anos, eu tive uma baita oportunidade, que é o quê? Ter que assumir um compromisso de R$ 200 mil e ter que recomeçar a minha vida. Enfim. E, cara, isso me deu bastante aprendizado. Tive que voltar pro mercado, trabalhar nas vendas. E eu fui trabalhando primeiro na área de vendas, só que aí eu fui entendendo como é que funciona o negócio. Principalmente na área de alimentação, que foi onde eu estava mais inserido, né? Uhum. E aí eu ajudei restaurantes a venderem mais, mas eu ajudei a cuidar do estoque. Eu ajudei a cuidar da parte de começar a montar um DRE simples, Uhum. mas cuidar dos controles de CMV, custo de mão de obra, treinar garçom. Então, foram um ano e pouco, que foi onde eu mais tive ênfase nesse mercado e também no varejo na questão de cama, mesa e banho e vestuário, que fiz um trabalho também. Uhum. Onde, por exemplo, um dos exemplos, eu ajudei, na época, ele tinha várias lojas, ele tinha mais de 3 milhões em estoque Eu ia parado. dizer, ali você deve ter aprendido muito de estoque. Bah, muito. É. E estoque antigo parado, e aí eu convenci ele, a gente abriu um outlet na época e vender isso, e eu ficava com uma parte do lucro. Então eu consegui ganhar muito dinheiro e equilibrar as contas e resolver isso em 2 anos, mas tinha prazo de 5. E nesse meio tempo eu também fui me aproximando então da minha esposa hoje atual, e a gente foi, né, se aprofundando, foi esquentando, enfim, e a gente decidiu então seguir, né, na cidade de Sapiranga, onde ela residia na época, eu morava na Serra na época, na Serra Gaúcha, e aí eu me mudei para lá. E nesse meio tempo, eu já tinha a ideia de que ia abrir algo, né? Já nesse modelo, alimentação, Uhum. volume e que fosse replicável. Mas não era pastel, não era pizza, não era nada, na verdade, não se sabia o que Você era. fez, na realidade, o caminho ideal do empreendedor. Primeiro eu vou para o modelo. Eu quero esse modelo. Então você falou, né? Como é que é? Velocidade, volume, E gestão, é irreplicável, né? replicável, né? Que é a gestão em É si. escalável. É escalável. Então, o que que acontece? Aí, nesse percurso de 2 anos e pouco, eu atuei tanto com um pouco de hamburgueria, pizzaria, almoço, sushi, tanto sushi bom como sushi ruim. Tanto almoço lucrativo como almoço. E eu via que o produto em si não era mas sim o veículo que transportava aquilo, né? Então, o meio disso, ou seja, o produto, ele é eu falo nas palestras que eu dou, eu falo, pessoal, o nosso produto não é o pastel, é o todo, né? O Uhum. pastel, ele tá ali, mas é o resto que tem que funcionar para que ele chegue certinho lá na ponta. E aí,
foi aí sim. Aí quando eu decidi, então. Aí eu peguei um trabalho, né? Uma remuneração boa, porque eu tinha que, poxa, agora não é mais eu sozinho, agora são 2 pessoas lá em Sim. casa, né? Então, né, enfim, até pro meu sogro não brigar comigo, né? Tem um Então, pinto para dar água agora, né? é, Então, é, é. E aí eu comecei trabalhando, mas com essa mentalidade. E aí eu ia. Então eu comecei a desenhar as pizzarias da cidade, comecei a desenhar as hamburguerias da cidade, comecei a olhar sushis da cidade, comecei a olhar modelos da volta, comecei a olhar modelos de outra cidade, comecei a pesquisar. E aí o que me chamou a atenção que um dos produtos mais vendidos era pastel, mas em todo lugar tinha, mas não tinha um fast food de pastel. uhum. Tinha ou uma pastelaria gourmet, que era um pastel bem caro, ou pastel de feira. Mas aquele negócio focado em pastel. E os que eu fui visitar, que aqui vai uma coisa legal, quando eu decidi que seria pastel, eu fui pra rua. Eu cheguei a visitar mais de 100 pastelarias. E das 100 pastelarias, talvez hoje 70 já fecharam. Uhum. E as que não fecharam, a grande maioria, os caras não ganhavam dinheiro. Porque eles eram pasteleiros que virou empresário, que é o que você Sim. falou no início. E eu digo, um grande diferencial da Hora do Pastel foi que eu já tive meus fracassos, mas eu comecei a Hora do Pastel como uma empresa e não como uma Uhum. pastelaria. E esse é um grande divisor de água que eu acho que foi um grande propulsor. Acho não, tenho certeza, hoje olhando os números, que fez a gente subir, assim, conseguir crescer com mais solidez. Não que tenha sido fácil o caminho, mas foi um grande diferencial. Não olhar o pastel como um pastel, mas sim como um produto que precisava de ferramentas para que ele aconteça, Exato. e essas ferramentas precisam de pessoas qualificadas para executar isso. Então, quando eu decidi então que era pastel, e aí vem o nome. Porque olha só, como um bom vendedor, o que eu fiz? Bom, agora tem que vender isso lá em casa, né? Tem que vender para a família, porque o meu salário ele era bom na empresa que eu trabalhava. E na época, eles ainda tinham comprado um terreninho, nós estávamos pensando Uhum. em construir. E eu tava numa fase da minha vida, não naquela fase de contentamento, mas estava legal, sabe? Sim, estava cômodo. Isso, Estava isso aí, cômodo. isso aí. Uhum. Essa é a palavra. Com 24 anos de idade, tipo assim, o meu salário, se a gente olhar hoje, era uma coisa já legal para minha idade. É, enfim, e aí como é que eu vou vender essa ideia? Por quê? Primeiro porque eu não tinha dinheiro para abrir. A recém tinha comprado o terreno. Foi barato, enfim, mas não tinha dinheiro para abrir. Nós morava de aluguel. E eu tinha 4 mil reais de poupança e um pouquinho para comprar umas mobílias para mobiliar a casa. E aí eu falava sobre isso, mas internamente na família, e aqui eu digo isso que as pessoas elas fazem isso não de propósito, mas porque elas não têm conhecimento disso. Elas falavam, faziam essa pergunta, Giovanni, mas tu tá bem? Cara, pastel, ninguém come pastel, cara. Como é que tu vai ganhar dinheiro com pastel? Aí eles falavam alguns exemplos, olha o fulano lá, tem um negócio de alimentação, tá a vida toda lá, não progrediu e tudo Sim, mais. eles vão pegar o parâmetro deles Exato, das referências que eles têm nessa área, né? isso aí. E aí eu convidei o pessoal para um final de semana e fiz um monte de pastéis. Vários sabores. E aí, só que eu não falei que eu ia abrir pastel, só fiz isso. Uhum. E aí todo mundo gostando, comendo e gostando. E nossa, foi uma hora de maior satisfação e eu vi a alegria deles, eles nunca tinham visto aquilo. E aí depois eu perguntei, e aí, o que tu acha? Se eu vender isso aqui dá certo? Não, não vai dar certo. Ou seja, Acabou de comer, se exato. deliciou com o meu É, pastel. Só que aí eu já tinha tido, assim, a inteligência emocional já estava um pouquinho melhor, porque eu já Uhum. lia bastante, já tinha participado, né, de alguns treinamentos, eu já tinha me desenvolvido, vamos supor, emocionalmente a nível de que a gente sempre tem que ouvir todo mundo, mas tirar as conclusões com base em contextos, né? Como você falou, Uhum. eles têm a realidade deles. Eu tinha a minha, eu já tinha viajado o estado inteiro. Eu já tinha trabalhado em vários restaurantes nos bastidores, eu já sabia os números. Eu sabia o que eu precisava para empatar com o meu salário atual e o que eu precisava para crescer além disso. Uhum. Então, para mim era muito claro. Aí, num momento meio que de raiva, assim, já que ninguém come pastel, então eu vou enfiar pastel goela abaixo. Então, eu vou criar a hora do pastel. Então, o pessoal vai aprender a comer pastel, já que ninguém come pastel. Foi assim, mas foi bem. Eu fiquei bravo. Sim, sim, sim. Foi bem assim, porque daí, tipo, os caras estavam contentes comendo, mas daí depois não era negócio. Uhum. E aí, isso foi aí de noite em casa. E aí minha esposa, na época, na hora do pastel, o nome foi, eu disse pra ela, deleguei pra ela assim, que ela desenha muito bem. Só, desenha um logo pra nós. Vai ser Hora do Pastel o nome. E aí ela olhou e tá, fez. Primeiro logo dela desenhou um logo muito legal, mas ele tinha um garfo e uma faca na mão. Uhum. A única alteração que eu fiz no logo foi um pau de macarrão e uma colher, né? Uhum. Pra remeter a A massa, abrir. massa, aham. Única alteração, o resto do logo foi ela que criou.
E aí ele fez o esboço, a gente olhava para aquilo e é um momento que me emociona um pouco, porque olha como é a importância da gente ter pessoas certas do lado da gente. Porque ela não entendia de negócios, porque ela vinha do calçado, no ateliê, ela passava cola na palmilha, ela não tinha viajado nem 0,5% do que eu já tinha viajado, ela conhecia só Sapiranga. Sim. Então ela não entendia negócios. Quando eu falava de DRE, ela nem fazia ideia. Quando eu falava que dá para vender tanto com tal margem de contribuição, com ponto de equilíbrio, ela não sabia nada disso. E ela falou assim: olha, eu não entendo nada disso. Mas eu acredito em você e vamos fazer dar certo. E aí eu pedi a demissão e iniciamos. Sim. Então eu quero trazer esse exemplo porque, às vezes, a gente só precisa acreditar na pessoa do lado. Então, não tem como a gente. Eu falo no geral, né? Que eu vejo muitos casais que se juntam também e tal, e às vezes um não acredita no outro, e se um acreditar um pouquinho, os dois vão prosperar muito, porque existe o contexto de cada um. Então, para mim, era muito claro. E para ela não era claro. Mas para ela, nesses 2 anos e meio que a gente estava junto, a vida estava sendo boa e ela acreditava na pessoa. Só que no meio do caminho, o primeiro ano foi muito desafiador porque a mentalidade dela era de trabalhador. Sim. Então, na medida que sobrava um dinheirinho, eu tive que trabalhar junto com ela. Ó, isso aqui não é lucro, isso aqui nós temos que reinvestir. Sim. Isso aqui é lucro, mas vamos reinvestir também. Sim, ao mesmo tempo ela era a pessoa que comprou o que você disse, mas o modelo mental dela ainda não era de empreendedora, Mental, ainda isso era aí. um modelo lá de CLT. E aí agora você tinha que, cara, eu tenho que honrar ela porque ela deu o sim dela aqui junto comigo, mas ao mesmo tempo eu tenho que ajudar ela a desenvolver também a mentalidade, senão eu vou perder mão do meu modelo de negócio. Exato. E aí vem isso é uma coisa minha, eu sempre gostei de que as pessoas ao meu redor sempre fossem melhores do que eu. Tipo assim, eu aprendi muito cedo a sentar numa mesa onde as pessoas ao redor são melhores do que eu. Eu adoro isso. Então eu sempre incentivei, mas aí é total mérito dela querer também. Então, na medida que a gente foi crescendo, ó, tem esse curso, o que que tu acha? Não, vamos fazer. Tem isso, vamos fazer. Tem isso, vamos Sim. fazer. Então ela foi se desenvolvendo, tanto que hoje ela é a nossa diretora de marketing. Então, assim, ela, assim, hoje, e a gente teve experiências externas, hoje ela não tem formação nenhuma, mas ela tem um know-how absurdo porque ela estudou. Ela não tem formação de faculdade, Sim. né? Então, assim, ela foi se desenvolvendo em várias áreas. Ela está à frente da FX, que é uma outra empresa nossa de tecnologia que trabalha com tráfego pago, enfim, e com inteligência artificial de dados. Então, assim, ela se tornou, depois de 7 anos, uma pessoa irreconhecível com base naquela época, né? Sim. E aí o legal é que a gente abraçou junto. Só que aí tinha uma condição, que a gente deixaria de investir na gente, né, casa e tal, e focaria na empresa. E ela comprou essa ideia e foram sacrifícios, porque, imagina, o homem é mais fácil de se arrumar, né? Vamos dizer assim, mulheres têm seus... Que a base da mulher é segurança, né? O homem ele é mais movido pela coragem, pelo novo, pelo desafio, e a mulher é a segurança. Então precisou muita resiliência, muita força de vontade dela também de aceitar este crescimento que não foi fácil. Mas aí deu certo quando a gente. Foi legal que quando teve ela fala desse dia, porque a gente começou na primeira semana, e aí eu carrego isso na memória muito para me policiar em não ser ingrato. Vou explicar. Cara, eu fiz um trabalho de comercial tão forte numa semana que chegou num sábado, vendeu tanto pastel. A gente abriu às 11, às 11h10 não tinha mais insumo. Foi assim, aquela chave, sabe? Na primeira semana de negócio. E eu fiquei bravo, tipo assim, o que adianta a gente fazer um monte de trabalho se não tem insumo e tal? Briguei comigo mesmo, né? Sim. Tipo, eu não me organizei para isso. E aí eu tava reclamando. Eu tava lá brigando comigo mesmo, e brabo, e ela falou assim, calma, é só ir pegar a carne aqui na frente e a gente faz. Tipo assim, com a maior tranquilidade. Pra ela era tão fácil. É só resolver, relaxa. Isso aí. E aí eu levo isso e ela fala, né, disso aí. Então a gente pegou aquela carne, enfim, fez ali rapidinho, a gente entregou, enfim.
Enfim, a gente foi indo, porque a gente tinha um pouquinho de dinheiro, mas é aquela coisa de não vamos torrar tudo, né? Só que a gente então investiu e não mobiliou. Então, durante 6, 7 meses de Hora do Pastel, por exemplo, a gente tinha uma cama que era no chão, o colchão, e tinha a cozinha industrial. Uhum. Não tinha móveis, tu entende? Sim. Tinha a TV lá e É tal, aquilo. mas... Esse aqui é o Exato. tempo do plantio. Isso aí. Estamos plantando. Dali vem o nome do livro. O Ah, nome foi ali que já Plante começou ideias, ali. escolha soluções, isso aí. Caraca, E eu falo muito isso, a gente tem que todo dia plantar, tem coisas que você vai colher daqui a 21 dias. Eu remeto muito à questão de agricultura, porque eu venho da colônia. Então, tu vai plantar um alface 25, 30 e dias. não tem o que fazer, né? Não, tem que aguentar, tem que esperar, e tem que cuidar, tem que regar. Uhum. E aí vem a questão, tu pode plantar um aipim que é 1 ano e meio. Aí tu vai plantar um pé de cana, 2 anos, 2 anos e meio. Posso dar outro salto aqui? Pode. Vou dar um salto, porque agora fecha uma ideia aqui. Principalmente as novas gerações. Eu quero colher e se der fruto, se der semente, eu planto. E provavelmente você deva ter pessoas que procuram hoje a franqueadora querendo com essa mentalidade. Eu quero colher, depois eu planto. Como é que é para você lidar com isso? Na verdade, tem muito, sim. Que, As pessoas querem antecipar muito o sucesso, né? porque assim, por mais que o cara vá às vezes para uma coffee, depois entrevista, e depois todo o caminho de um processo de entrada numa franquia, ok, ele tá te namorando também, você tá ali entendendo se ele é a pessoa certa. Mas ele vai mostrar isso depois, porque aí ele botou o dinheiro, ele abriu a operação, só que ele já quer o retorno. E aí? Então, hoje, a gente se deu o luxo, entre aspas, a ter um processo ainda mais rigoroso para tentar filtrar ao máximo. Não é 100% de atividade, mas, por exemplo, tem alguns gatilhos no meio do caminho que a gente consegue trazer mais clareza para o perfil. Então, por exemplo, o que mais tem é gente entrando em contato todo dia. Tem 30, 40, 50 leads às vezes num dia, de forma orgânica. Ah, eu amei o produto de vocês, tinha que ter aqui na minha cidade. Quanto que é o investimento? E aí a gente fala, olha, investimento para cidades menores de até 50 mil habitantes é 89 mil, média, né, Uhum. inicial. 50 mil habitantes para cima já é um modelo diferente, Aí você já está 170, falando com um capital de giro? é isso, isso, Uhum. isso. E 170 a 180 mil inicial, né, daí pode Uhum. variar, né? Sempre a gente, é inicial porque daí tu tem o ponto comercial que tem que Sim. olhar, mas isso é a média inicial. E aí as pessoas, nossa, para vender pastel tudo isso. Daí a gente já percebe o filtro, né? E a gente diz, olha, não é só vender pastel, é um negócio. E a gente já percebe se a pessoa é qualificada ou não. Então, beleza, se ela tem capital, ela vai para a próxima fase. Aí tem a fase de entrevista, que é antes da fase final, então, que aí eu faço algumas perguntas estratégicas hoje, né? Então, por exemplo, tem criança? Tem. Quantos anos? Tantos. Quem que cuida? Como é que funciona? A tua agenda vai ser destinada à hora do pastel? Tem outros negócios? Não tem. Aí você cuida da pessoa. Do CPF atrás do Você CNPJ. cuida do CPF. Porque, Para que o negócio não. porque imagina só, hoje a gente chegou num estágio que a replicação do CNPJ ficou muito fácil. Uhum. Porque a gente já faz isso há 8 anos praticamente. Então, o que a gente tem que cuidar? O CPF que vai cuidar do CNPJ. Tanto que a gente tem casos no meio, né, que franqueados queriam ir para a segunda unidade, a gente disse, olha, não é o ideal. E casos de franqueados querendo ir para a terceira unidade, que a gente dizia, não é o ideal ainda. Fica na segunda. Aí nesse ponto, a gente até falou um pouquinho disso antes, além de franqueador, você se torna um mentor, obrigatoriamente você é o mentor dos franqueados. Total, porque assim, olha só, as pessoas acham que é só ensinar a montar pastel, né? Esse processo, ele tá no Academy e ele é replicado em questão de 3, 4 dias. Como cuidar do negócio, o treinamento é muito maior, mas em 3 a 4 dias, qualquer pessoa Você que está saiba ler e treinado. escrever sabe o que tem que ser feito. Uhum. Mas o que faz o negócio acontecer é mental, é mentalidade. Então, assim, eu vou dar um exemplo assim para fazer analogia. Imagina que você tem um serrote e você vai cortar uma lenha. Você sabe que tem que fazer esse movimento. Uhum. Então, você entendeu? Pega aqui, tu olhou um vídeo, tu vai lá e faz isso aqui. O que é estar mentalmente preparado? Você entende que não é só fazer isso aqui. É fazer assim, é posicionar o movimento certo, que ele Sim. vai cortando melhor. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, tem o processo de um produto legal, mas que é muito fácil replicar, mas aí é construção mental, que é o quê? Trazer a importância de o que é um DRE, a importância dos rituais semanais,
Daí tu vai me dizer assim, bah, Giovanni, mais 8 anos de loja, né? A gente tem dezenas de lojas e isso é total, seria hipocrisia minha. Uhum. Hoje a gente ainda trabalha, franqueado de 2, 3 anos, ainda trabalha semanalmente, às vezes mensalmente, ainda, olha, 3 meses você seguiu isso aqui, deu um deslize aqui, vamos voltar para aquilo lá. Sim. E a gente está buscando maneiras de tornar isso mensal, Uhum. tipo assim, que ele siga mensalmente. Mas é mentalidade. E quando a gente fala em mentalidade, não é do dia para noite. Então, o que a gente percebe? Quem já tem um histórico de empresas e já tem negócios validados em outros setores, às vezes, a mentalidade está tão focada naquele negócio que quando vai para um modelo mais simples de operar, negligencia a parte principal, que é cuidar das pessoas. Sim. Né? Então, assim, então a gente trabalha esse indicador. Aí a gente pega casos que nunca sequer trabalharam com comida, que nunca sequer tinham negócios e prosperam absurdamente, porque eles sabem seguir um modelo. Uhum. Né? Então, qual é o nosso perfil hoje? Pessoas que queiram seguir um modelo, pessoas que querem pegar um veículo e pilotar ele através do mapa que a gente dá. É isso que a gente precisa. Se você tivesse que dizer assim, quais são os 3. Eu gosto muito de frame, de tipos. Quais são os 3 requisitos de um franqueado da Hora do Pastel? O principal é querer ser piloto. Não que não possa ser mecânico no meio do caminho, mas como assim? Mas primeiro ser piloto. Piloto, por isso que a gente tem o berçário. Primeiro os ingredientes da receita. Depois você quer botar alguma coisa. Exato. Claro, né? Exato. Não no caso receita do pastel, né? Não, mas até ali, tipo assim, a gente tem o processo. Então, o primeiro seria isso: é a pessoa querer ser piloto e não reinventar a roda. Começa por aí. Não que não possa ter o valor da melhoria contínua, que é um dos nossos valores. A gente tem. São valores que a gente tem desenhados a dedo mesmo para fazer sentido. Então, um é melhoria contínua. Então, o que acontece? O franqueado, ele se torna parte da nossa rede, o que a gente mais quer é que ele contribua. Mas como é que ele vai contribuir? Primeiro, fazendo o nosso processo funcionar na cidade dele. Perfeito. Mas nós queremos evolução. Logo, nós queremos pessoas que tragam evolução também. Propondo também. Porque eles fazem parte da marca. E aí a gente chama do berçário. Então, os 3 primeiros meses após que abre uma loja, ele entra para o berçário. Nesse momento, ele pode, mas não é aceito. Esse é dentro daquele modelo do M4? Isso foi pensado no modelo do M4? M4. Depois eu vou entrar nesse ponto. Vou falar sobre isso. Tá. Enfim, mas é o berçário. Então o Ney comprou uma franquia, onboard, vamos para a fase de implementação. Durante a implementação não é nem falado é totalmente focado em implementar a loja, né? Uhum. E aí inaugurou a loja, vem o berçário. São 3 meses. Na implementação e no berçário, em hipótese alguma, a gente fala esse franqueado, ele pode dar ideias, ele pode sugerir um monte de coisa, mas vai tudo para um arquivo morto lá, uma caixinha. Uhum. A gente não dá atenção nenhuma. Eu deixo isso claro, ó, tu pode dar a melhor ideia do mundo, não é o momento de eu te ouvir, porque o meu momento é te treinar, te capacitar para pilotar o nosso veículo aqui. Porque se eu começar a ouvir tudo que tu me fala, eu posso não aceitar coisas maravilhosas ou aceitar coisas que não vai dar tempo de eu testar para ver se vale a pena. Então, 3 meses são para isso. Passou os 3 meses, passou do berçário, ele vai para uma nova fase, que aí muda a forma de contatos também de reuniões, são outros indicadores, e aí sim, aí ele tem bagagem para contribuir. Porque aí ele pode me dizer que tal coisa pode ser melhorada para tal Agora coisa. ele teve rodagem para poder te trazer, Exato. não só uma ideia, não é um achismo. Exato, ele te traz evidências. Evidência, né? Isso aí. Então a gente tem esse processo hoje para isso. Então, dos 3 elementos, piloto, sem dúvida, né? Ele tem que querer pilotar. E aí, ao longo do caminho, como disse, ele pode ser um mecânico, que é o quê? Ir ajustando algumas coisas para melhorar o carro. Ele tem que ser alguém treinável, pelo que você fala. Treinável e coração aberto para treinar. E humilde. Né? E o segundo, aqui são 3, mas não é em ordem, né? Mas o segundo, que para mim é o mais importante, tem que gostar de pessoas. Mas não é pastel? Mas aí que tá. Tem que gostar de pessoas. E quando eu digo gostar de pessoas, nós temos, que é o próximo livro que está a caminho, que é o Relacionamentos Positivos Formam Parcerias Vencedoras. Nós temos 3 frases que estão no nosso manual de cultura, que é plante ideias e colha soluções, para que a gente nunca perca o valor de melhoria contínua. O Relacionamentos Positivos Formam Parcerias Vencedoras, que é o de colaboração. Então, a gente é uma equipe, todo mundo junto. E o aprender, compreender e compartilhar, que é uma forma de replicar know-how. Então, imagina o seguinte, se ele tem o coração aberto para aprender, ele vai aprender
aí ele vai compreender como é que se faz aquele produto, como é que se cuida daqueles processos, e aí o papel do franqueado é compartilhar isso com a equipe dele. E quando ele aprende disso, ele nunca mais fica refém de pessoas. Uhum. E aí isso não quer dizer que a gente não precise delas, a gente precisa delas. Sim. Só que a gente precisa de um caminho que facilite o dia a dia com elas, para que a gente traga pessoas para somar e que o dia das pessoas sejam boas nas nossas operações. Tanto que hoje a gente emprega pessoas de 18 anos de idade a pessoas de 70 anos de idade. E elas fazem o mesmo trabalho de uma forma simples. Né? E o terceiro é o capital. Tem que ter o capital, né? Se não tiver o O capital, objetivo aqui, né? O critério objetivo. exato. Tal. Então tem que ser piloto dos processos, obedecer o processo. E aqui é um grande desafio para franquias de maneira geral, né? Porque eu venho também de um universo de franquias, né? Estive inserido numa franquia, entendi muito de franquia ali dentro. E é o desafio porque o cara ele entra já querendo dar palpite, montar o produto dele, dizer que, mas é que na minha região é diferente. Não, não, não. Eu concordo, pode até ser, mas primeiro você faz o processo. Sim. Depois a gente vai estudar, porque outra coisa que é muito comum, você deve passar por isso, ele está olhando para o universo da loja dele. Seu franqueador, você tem que olhar para o universo de rede toda, né? Uma mudança para ele aqui, se eu autorizo ou se eu incentivo, eu vou ter que, de alguma maneira, equiparar isso aqui para toda a rede. Se eu deixar que cada um diga, não, agora tem que ter pastel com massa de tapioca, aqui tem que ter pastel, nem sei se pode, né? Se consegue. Sim. Aqui é pastel de, sei lá, um ingrediente local. Não, para aí, eu tenho que olhar para a rede como um todo, né? E aí a gente trabalha isso hoje muito mais intencional. Na época não tinha. Por isso que eu digo, a hora do pastel foi construindo, né? Então, de 2 anos para cá, por exemplo, a nova leva de franqueados, né? Eles já têm isso numa cultura muito clara, né? Que podem trazer total evidência depois de 3 meses, mas tem que trazer basado em algo. Sim, dados, evidências. Senão a gente não consegue tomar decisão em cima disso. E hoje a hora do pastel é assim, não é o Giovanni que decide. É o mercado, os dados e a organização. Então, esses três, aí, com base nisso, a gente toma a decisão. Sim, até que você não tenha evidências, a opinião é a minha. Isso aí. É mais ou menos por aí, né? O modelo M4 que eu falei aquela hora, ele tem um... Esqueci o nome do autor. Ele tem um modelo de maturidade do colaborador. Que ele usa colaborador de liderança, né? M1, M2, M3, M4. Quando o colaborador ele entra, é M1. E o M1 ele é o bebê. Aqui você só recebe. Né? Eu estou cuidando de você, estou te dando alimentação, eu estou te trocando a fralda, eu estou cuidando de você. Depois de um tempo, ele passa pelo nível de maturidade de criança. Né? A criança ela tem algumas coisas que ela já faz sozinha. Então eu dou esse tipo de liberdade para ela. Tem algumas coisas que ela vai fazer sozinha, outras com supervisão de um adulto e outras sou eu ainda que estou lá fornecendo para ela. Depois ele vai para a adolescência. Característica do adolescente? Rebelde, ele quer montar do jeito dele. Tá, mas agora você já tem a cultura, você já entendeu como que é a empresa. Vem aqui me dá tuas ideias. O que eu posso te ajudar nas tuas ideias? Você teve essa ideia, mas você é adolescente. Eu estou olhando aqui para não te deixar te machucar também, você pode fazer coisa errada. Até que ele chega no M4, aí o adulto. Né? Então ele é um líder pronto para preparar outros líderes. Então aqui ele tem quase que uma autonomia, porque ele tem cabeça de dono, ele tem cultura, ele tem responsabilidades. Então, eu achei bem interessante você aderir ao novo franqueado e dizer que ele está no berçário, né? A gente usou como berçário porque a gente remeteu a uma criança que está nascendo. Mas, né? mas é legal esse perfeito, conceito ali. Perfeito. Se você tivesse que dizer qual é o ingrediente secreto da hora do pastel, aqui fazendo um trocadilho, né? Qual é o ingrediente? Porque, vamos lá, e aí, para trazer o ingrediente secreto, aquilo que você puder, claro, né? Quais são os big numbers da hora do pastel? Quais são os números que você pode abrir, que são conhecidos, né? Acho que o ingrediente secreto da hora do pastel, né, olhando como um todo, é amar pessoas. Então, assim, acima de tudo. Top. Parabéns, cara. E aí eu digo realmente acima de tudo porque cara, é pessoas, né? Tá vindo as IA e tudo mais, mas vai continuar de pessoas para interpretar e tudo mais. A gente vende para pessoas, negócios são feitos com pessoas, então amar pessoas. A nossa missão, ela é servir, criando boas memórias e transformando vidas. E a gente só vai fazer isso se a gente amar as pessoas. Então, assim, acho que esse é o grande segredo.
Números, hoje a gente está com dezenas de lojas, né? Então a gente está chegando a 20 lojas de operações, né? Com as 2 que estão inaugurando agora. Uma grande flagship em São Paulo, né? Que vai agora exponenciar a gente, então, para subir esse mercado. A gente fez um teste piloto com uma operação só delivery, né? Para testar produto, testar mercado. Seria muito imprudente da minha parte vender uma franquia para lá sem antes testar o mercado. Sim. Então a gente operou por 6 meses, deu certo, agora a gente vai com uma flagship. Hoje a gente vende uma média aí de 8 mil pastéis por dia. 8 mil pastéis por dia. Essa é a média. Caraca. E a gente está chegando no número de 10 milhões de pastéis vendidos já. Então, a questão de faturamento aí, ano que vem a nossa previsão isso é no sellout, né? A gente fala sellout, que é o grupo como um todo, né? Sim. A gente bater algo na casa dos 35, 32, 35, pode ser que bata até 40 milhões de faturamento. 8 anos. É isso aí, 8 anos. Caraca. Então, quando a gente completar 8 anos, essa é a ideia do... Não, isso no ano só. No ano? Não, eu sei, mas eu digo assim, depois de 8 anos, você consegue fechar um ano com esse faturamento. No sellout. Caraca. E aí, claro, a gente não... até chegar a esses 8 anos, teve muitos desafios, né? Teve outra indústria que a gente teve que depois desligar no meio do caminho, Sim. fazer o fechamento. Mas eu acho que aqui eu vou ser provocativo, tá? Perfeito. Acho que aquele pessoal que comeu pastel, agora eles acreditam no pastel, né? Acredito. Agora ficou incontestável dizer que pastel dá certo, né? Caraca, irmão, muito bom, muito bom. Se o Giovanni de 8, 9 anos atrás fosse um candidato a franqueado hoje da Hora do Pastel, o que você diria para ele? Porque o Giovanni de 8 anos atrás, ele já era um viciado em números, né? Então, a primeira coisa que eu ia olhar os números, olhar o CMV, olhar o negócio, enfim. Não era tão focado em pessoas tanto assim, né? Então, eu diria que olhe o negócio, né? Uma coisa que eu digo muito pro pessoal, né? Fale com o franqueado, veja o franqueado que tem. Nós somos um franqueado indo para 10 lojas, né? Então, assim, temos franqueado com 2 lojas, outros franqueados com 2. Todos passaram por problemas, tanto também pessoais, enchente. Então, eu diria assim, para olhar o negócio como negócio e ver se faz sentido para a tua realidade naquele momento. Porque, às vezes, existe um baita negócio, mas você não está pronto para o negócio. E às vezes você está pronto para o negócio. O contexto está errado. Então, assim, não é sobre... Por mais que a gente tenha um payback muito bom hoje, mas não é sobre isso que a gente trabalha. Tanto que no nosso contrato a gente vende o payback mais longe. O payback de vocês é? A média é 18 meses, mas a gente tem casos de 8, de 9. Só que isso tem de 14, tem de 15, mas a gente já vende 18 e a gente até fala, pode levar 30, que é a média nacional. Então, por quê? Para que a pessoa viva os 3 primeiros meses como um negócio, que ela plante e ela regue bem aquela planta, né? Porque aí depois é só ir colhendo os frutos, né? Então não vá muito com sede ao pote e vá de coração aberto para qualquer franquia que você for comprar. Se você decidiu comprar, vá de coração aberto para aprender o know-how, porque é isso que você está comprando. Se a gente olhar para o mercado hoje, a cada 2 anos, né? Em 2 anos, todos os restaurantes que abrem de forma autônoma, né, independentes, em média 2 anos, fecha 50% fecha. E quando a gente olha para o mercado de franquia, isso cai para 5%. Caraca. Então, franquia é 100% seguro? Não. Mas tem uma taxa de mortalidade absurdamente menor. Eu não ia entrar nesse contexto, até porque a gente tem um compromisso aqui com o tempo, mas eu vou te fazer uma pergunta. O que você adere hoje de rotina? Porque uma coisa é eu ter 3 franqueados, 5 franqueados, outra coisa é ter... Claro, aqui talvez tenham multifranqueados, né? Eu tenho poucos franqueados e muitas lojas. Muitas lojas, né? E isso mostra e prova ainda mais a eficiência da operação e o payback, né? E o ROI, melhor dizendo. O que você faz para manter eles contigo? Hoje a gente tem franqueado que passou de 5 anos, já renovou o contrato, né, e tudo. Então a gente tem um contrato de 5 anos, né, e renova, né? Então depois de 8 anos a gente já tem que renovou de novo, né? O porquê que eles renovaram, né? Por que eles compram a visão? Eu acho que muito é de propósito, né? Então, assim, vários mudaram de vida, de fato. Outros já tinham um patamar de vida absurdamente maior, como dinheiro,
mas encontrar a hora do pastel também uma maneira de se monetizar, de cuidar de pessoas, de servir para aquela cidade. Que legal. Hoje, o que eu não gosto que falem muito, mas é verdade, hoje ter uma franquia da hora do pastel não é para qualquer um. Né? Eu digo Uhum, não gosto de falar isso porque parece que, né, a gente é elite. Não, não é uhum. isso. Mas é verdade. Hoje ser um franqueado é de um grande privilégio. Uma porque passa por um filtro absurdamente complicado. E o outro porque para prosperar com a hora do pastel tem que ter uma mentalidade vencedora. Então acaba que quem vence com a hora do pastel vence em casa, vence em outros lugares também. Caraca. E a última pergunta aqui, para a gente. Você já deu uns sinais assim, mas para onde é que você está olhando nos próximos anos? Então, o meu papel hoje como CEO é sempre olhar 2, 3, 5 anos, né? E viver a realidade de hoje, que é um grande desafio, porque você tem que interpretar os dados de hoje e fazer planejamento futuro. E a gente escreveu a nossa missão, visão e valores, a gente tem esse hábito de fazer a cada 5 anos, a gente fez isso ali em 2023 para 2024, e a gente colocou como objetivo ser a maior rede de franquia de fast food e pastéis do mundo até 2028. Então, como marca... Caraca, mas você está olhando para o mundo, é. Mas aí tem algumas facilidades. Mas é legal, É, é, falo isso é. Tu vê, a gente já encaminhou e ganhamos a primeira aprovação e a gente está indo para a segunda fase agora da Você fala licença facilidade porque por conta do produto? do produto e pelo fato de ter um oceano azul, de fato, né? Uhum, Tem um oceano azul se a gente olhar como mundo, né? Se a gente sim. olhar como Brasil, como fast food também, de pastel. Mas o desafio ainda é maior Brasil por ter outros formatos e mundo não ter tanto, é isso? Não, o desafio maior é mundo por eles não terem o hábito de comer pastel. É, mas aí é que entra o Oceano Azul, né? E aí eu preciso trazer esse conhecimento, mas aí existe marketing, aí existe maneiras de criar isso. Sim. É muito mais fácil convencer alguém a comer um produto bom do que convencer alguém que já come um produto mais ou menos decidir comprar um produto bom, por incrível que pareça. Uhum, Porque aí você fala de valor, de preço. exato. E quando a pessoa nunca conheceu aquilo, nunca viu aquilo, cara, quando vem argentino pro litoral e vai nas nossas lojas, eles ficam assim, tipo assim, o que que é isso aí? Veio um pessoal, teve Sim, porque ele não tem a referência. Exato. Teve um pessoal dos Estados Unidos que foi pra Serra, tinha um torneio não, tinha uma Copa do Mundo, só não lembro o que que era que teve na Serra agora recentemente, um ano atrás. Mas teve uma coisa, acho que Paralimpíada, não sei, teve um Teve algum evento, evento. de um tipo de evento que era mundial, e veio gente de tudo que é lugar. E tinha um pessoal dos Estados Unidos, pagaram em dólar, assim, deram gorjeta, assim. Cara, eles gastaram 1.000 e poucos dólares. Eram 30 e poucas pessoas, assim, vieram lá e tiravam foto e o que que é isso aqui? E aí brasileiros lá de fora que se estavam comentando, isso é pastel, só o Brasil tem, não sei o que e tal. Sim, pois então. Então assim, eu penso longo prazo, mas vivo a realidade de hoje, né? Tô plantando a semente da sucessão na parte de CEO, né? Para eu ficar mais na parte CVO, que é olhar o Uhum. negócio como um todo. Então é isso, né? Enfim, o meu papel é esse hoje, é olhar a visão a longo prazo. E aí bater nossas metas que a gente vem batendo e continuar crescendo, mas crescendo com números sólidos, com franqueados sólidos, né? A nossa ideia não é sair vendendo franquia para qualquer um, ou seja, sendo multifranqueado qualquer um, então tem um processo para ser multifranqueado, Entendi. enfim. E a gente passou alguns desafios, né? Teve enchente, teve pandemia, e a gente foi se fortalecendo na medida que a gente foi crescendo. Uhum. Vamos lá então. E aqui, só para a gente, o ritual de nosso fechamento, e depois eu quero dar um presente para você, viu? Opa! Sempre bom. É... Ó, a produção já chegou, a produção é muito eficiente, Isso é né? eficiência. Agora, mas eu vou fazer a pergunta primeiro. Posso, produção? Olhando para a tua trajetória, Giovanni, que é uma trajetória, pô, você saiu lá da lavoura, vamos dizer assim, né? Saiu da lavoura, viu a pequena oportunidade, extraiu oportunidades da onde você esteve, você buscou sempre oportunidades, construiu, hoje é um gerador de oportunidades para outras pessoas, né? Querendo ou não, a tua trajetória, quem olha no macro, vê isso muito nitidamente. Se você tivesse que extrair da sua história uma frase ou, cara, um insight, uma sacada, cara, pega a minha história, vou resumir minha história em uma frase para ajudar aquele empresário, o pequeno empresário, o médio empresário que está nos acompanhando, como o resumo da minha história para ajudar você a construir o seu negócio. O que seria? Eu tenho essa frase já, mas gostaria de falar a frase, depois só completar com mais uma mensagem para o pessoal.
Mas a frase que é a terceira do Manual de Cultura, que é aprender, compreender e compartilhar. Para mim, o ciclo da Como é vida que é? é Aprender. aprender, compreender e compartilhar. Boa. E eu olho isso nas empresas, no relacionamento, na vida, em tudo. E se você olhar, se você fazer uma retrospectiva para trás, você vai ver que a vida foi assim. A gente aprende algo, a gente começa a entender aquilo, mas a gente só vive aquilo quando a gente compartilha. Uhum. Quanto mais eu compartilho know-how da hora do pastel, mais a hora do pastel cresce. Então, eu acho que a grande dádiva que o ser humano pode ter é de compartilhar a sabedoria, né? Que eu digo compartilhar facilidades, compartilhar coisas que as outras pessoas vão lucrar com aquilo, vão lucrar, não digo dinheiro, né? É prosperar com aquilo. Uhum. E aí a mensagem que eu quero dizer é claro que para mim hoje, com 32 anos de idade, já passei por bastante coisa, altos e baixos, para mim fica mais fácil enxergar isso dessa maneira. Mas eu realmente sou muito grato e chega o final do dia, e é uma frase que é do Nietzsche, né? Filósofo, né? Mas é que é tão gostoso chegar no final do dia e dizer assim, pá, podia repetir o dia de novo. E eu tento buscar isso todo dia. Cara. Então, chegar de noite e agradecer. Eu hoje sou um cara que, olha, para me ver reclamando é difícil. Mas tem esses, às vezes ainda, e a Thaís me corrige, ó, tu não é esse cara. Então eu sou um cara muito positivo, mas não é sonhador a nível de não viver a realidade, que isso eu tive dificuldade, tive que trabalhar isso, porque eu sempre fui um sonhador. Uhum. E aí eu tive que começar a viver a realidade, viver o hoje. E aí vem hábitos saudáveis, vem viver o dia. Olha que maravilha você tirar 5 minutos para passar um café. Inclusive, o nosso café aqui, maravilha, né? Maravilhoso. Mas você fazer esse processo Uhum. de manhã, entendeu? O sol batendo na janela. Ah, mas eu sou CLT, não O consigo. cheirinho, o aroma. Eu vou dizer isso agora porque me fizeram essa pergunta no Instagram. Eu sou CLT, eu não tenho tempo para passar café. Aí eu respondi, se você não tem tempo para cuidar da tua vida, você nunca vai ter tempo para ter uma empresa. E você sempre vai ser CLT. Então, assim, a mudança de virar CLT para virar empresário é quando você olha para o teu tempo. E o tempo é uma coisa que não volta. Então, assim, a grande diferença para mim, essa é a minha visão, de qualquer pessoa na face da Terra, de qualquer pessoa de uma para outra, é como ela olha para o tempo dela. Então, assim, quando eu ia para essa empresa e estava sofrendo esses conflitos de trabalho, que não queriam que deixasse abrir a hora do pastel, porque não valia a pena, eu ia ouvindo, eu nunca mais esqueço, eu ia ouvindo no fone de ouvido, tinha o Leandro Carnal, né? Mas tinha na época era Nando Pinheiro, tinha umas mensagens de motivações, tinha aquele Dream Story, né? E aquilo era 15 minutos de bicicleta até chegar no trabalho. E aquilo ia, e era todo dia, e era todo dia. E hoje eu tenho esses hábitos, hoje é sagrado, toda quinta-feira, audiobook. Né? Leitura todos os dias praticamente. Eu, quando estou fazendo algo, sempre estou ouvindo algo sobre motivação, sobre empreendedorismo, sobre positividade. Eu sou totalmente desconectado a notícias ruins, porque elas não me monetizam, nem financeiramente e nem mentalmente. Elas não me monetizam. Não. Lembra a frase que eu te falei antes de começar os podcasts? É outra coisa falar com empresário que tem cabeça de empresário. Porque você olha números, você vê o racional por trás do que está acontecendo. Muito bom isso, irmão. Só para complementar, dinheiro é uma bênção, dinheiro é uma coisa maravilhosa. Ele não garante felicidade, mas ele te traz ela. E aí cabe você olhar como isso vai ser feito para você ser feliz com aquilo que você tem. E aí vem mais uma lição. Cara, seja grato se você não tenha nada, mas seja grato porque você já tem algo que muita gente não tem, que é estar vivo. O sentimento precede o resultado, né? Total. Você sentir-se e conservar o sentimento da gratidão, da realização, do sucesso. Por isso, né, o motivacional ali, né, de trazer esse sentimento, cara, vai ser natural realizar, porque eu já estou me sentindo assim. Meu irmão, muito obrigado pela tua presença aqui. Opa. Um presente da Base Educação para você. Show de bola. Cara, e parabéns pelo trabalho de vocês, porque, cara, a gente precisa mais educação no mundo empresarial. E quando a gente fala empresarial, a gente fala empresa. Não, na verdade é o CPF atrás, porque o que vocês fazem, né, é mudar a mentalidade. Olha que lindo isso aqui. Então, lá no café agora, show de bola. A sua caneca aí da Base Educação. Legal mesmo. Parabéns. Show de bola. Irmão, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua entrega, assim. A tua vida aqui foi um livro aberto para todos nós. Eu saio daqui com as minhas anotações. Imagino que quem está acompanhando o podcast também tenha feito suas anotações. Se não fez, volta e assiste de novo para fazer suas anotações, tirar insights. E quem quiser seguir
conversando com você, aprendendo com você, onde te encontra? Tem o Giovanni Praz, underline, né? Tem a Hora do Pastel também, mas o Instagram é Giovanni Praz, underline, né? Tem o meu livro também, o pessoal bota na Amazon, Plante Ideias e Colha Soluções. Então, um pouquinho daquilo que a gente contou aqui, mas lá tá mais destrinchado, Sim. né? Mas é uma leitura boa, tenho certeza que o pessoal vai gostar. O pessoal vem... Principalmente quem tem 18, 20, 22 anos, o pessoal tá amando bastante. Eu tentei trazer para uma realidade da minha época quando eu tinha 18. Contexto. Contexto. Show de bola. Muito bom. Fechado, irmão. Sabe? Obrigadão, Tem viu? aqui, ó. Então já mostra aí, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó, para você que quer trazer, né, pegar insights poderosos, aprender com quem percorreu de fato, entender sobre propósito, empreendedorismo e principalmente essa visão diferente aqui, viu? Aqui tem visão empresarial da raiz. Para você não sofrer ou pelo menos minimizar os percalços do empreendedorismo, aprende com quem já fez, está aqui. Plante ideias, colha soluções. Fechado, irmão. Bom, obrigado, viu? Prazerzão. Obrigado. Valeu, cara. Sucesso aí. E até o nosso próximo episódio do BFcast.